We invite all to take their seat. We're going to start now our opening ceremony. Thank you. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Comandante Pedro Pires, ex-Presidente da República, excelentíssimos Senhores Membros do Governo de Cabo Verde, ilustres convidados internacionais e nacionais, minhas senhoras e meus senhores, chegou o momento. Sejam bem-vindos ao Africa Innovation Summit. Convidamos ao palco o excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro José Maria Neves. We invite His Excellency Pedro Pires, please. Welcome, ladies and gentlemen. The changed global landscape of the 20th century requires major upgrade in Africa's societies and economies. Success will require that Africa's societies and economy be driven by innovation and creativity. Senhoras e senhores, o patrono da Africa Innovation Summit, Sua Excelência Pedro Verona Pires. Tem a sua palavra. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Comissário da União Africana para os Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia, senhoras e senhores membros do Corpo Diplomático, caros organizadores da Cimeira Africana da Inovação, senhoras e senhores conferencistas, prezados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Tenho imenso prazer em presenciar a inauguração desta Cimeira Africana da Inovação, porquanto a opção pela sua realização foi uma imensa ousadia. Outro sim, esta decisão representa uma visão de alcance estratégico, cujos resultados serão benéficos tanto para os nossos países como para as nossas economias. No decorrer da sua preparação, foi preciso crer sempre na probabilidade de o conseguir, confiar na sua factibilidade e não se deixar intimidar pelos inúmeros obstáculos e incertezas que, no entanto, ia surgindo pelo caminho. Acreditar e confiar foram os leitmotivs. Para além de ser uma experiência nova para o nosso país e a nossa sociedade, trata-se de uma iniciativa arriscada, vinda por cima de uma entidade privada. Apesar das dificuldades habituais iniciais em semelhantes circunstâncias, à medida que o processo ia avançando e ganhando forma e os organizadores iam dando prova de capacidade de ganhar o desafio a que se impuseram, as dúvidas e as reservas foram-se dissipando e os apoios indispensáveis foram ganhando corpo. Entretanto,
enquanto os apoios públicos se consubstanciavam, os outros recursos necessários foram-se concretizando, ainda a tempo e hora. São as qualidades de liderança patenteadas neste processo e a lucidez e a autoconfiança para enfrentar e ultrapassar dúvidas e incertezas que pretendo destacar. É por esta razão que estou a começar a minha comunicação, na qualidade de patrono da Cimeira, de uma forma pouco cordial, com o elogio aos organizadores, particularmente ao engenheiro José Brito e ao Dr. Olugbenda Jacob Adesida. Penitencio-me por esse desvio protocolar, mas parabéns, caros amigos. Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, desde a primeira hora acreditei na utilidade e na pertinência deste projeto. Engajei-me de veras e com elevado espírito de cooperação na sua preparação. É por esta razão que aceitei o seu patrocínio e assumi a incumbência de formulação dos convites a todos vós, convencido do vosso interesse por nele comparticipar. Com efeito, a qualidade do nosso porvir, seja individual, nacional ou continental, vai depender em boa medida das aptidões do nosso capital humano, o que significa da nossa capacidade de inovar. Nesta perspectiva, as políticas públicas devem colocar a investigação e o desenvolvimento à cabeça das suas prioridades, na medida em que a inovação é a principal fonte de mudança tecnológica e de crescimento da produtividade. Com efeito, os investimentos em investigação e desenvolvimento, bem como em trabalho científico e em engenharia, dos quais depende a investigação e o desenvolvimento, serão decisivos para a construção de um futuro de prosperidade. Outro sim é de se ter em conta que o desenvolvimento tecnológico requer tempo e profissionais altamente capacitados, acrescidos de um sistema e de uma cultura que favoreçam a criatividade e a assunção de riscos. Logo, impõe-se apostar a fundo na qualidade da educação e investir no ensino superior e na formação em ciências, engenharia e tecnologia. Mas não basta formar, é necessário criar simultaneamente as condições que atraiam e fixem os criadores e os empreendedores nacionais. Sabemos que os países africanos encontram-se entre os menos dotados em matéria de investigação e desenvolvimento. Apesar dos ganhos evidentes, continua premente a necessidade de apropriação e de implementação de políticas públicas que privilegiem a criação das capacidades técnico-científicas indispensáveis, que virão sustentar o domínio de matérias e de conhecimentos geradores da inovação. Trata-se de um desafio complexo com que defrontam os respectivos sistemas de ensino no seu todo. Contudo, não teria sentido nem seria de grande proficiência a existência de uma pequena elite competente e capacitada no seio de uma larga maioria iletrada e ignorante. Logo, o esforço no campo da educação e do conhecimento deve ser sistémico, porquanto o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico deverá caminhar de braço dado com o alargamento e a elevação do conhecimento e da cultura geral das populações, pois a capacidade de modernização de uma sociedade decorre
sobretudo, do nível da sua cultura geral, da sua aptidão em compreender e assimilar novidades e ainda da sua interligação com o mundo envolvente. A par disso, serão sempre bem-vindas e úteis as inovações mais simples e práticas que tragam benefícios imediatos, relevantes para o combate à pobreza e para a melhoria das condições de vida das pessoas. Retomando algumas ideias da minha comunicação, por ocasião do lançamento deste projeto, vejo na Cimeira Africana da Inovação o tempo e o espaço apropriados para a inventariação e a análise de exemplos africanos na área da inovação, o intercâmbio, a partilha e a aprendizagem mútua com as experiências de uns e de outros pelos atores e inovadores, a elaboração e a apropriação de uma visão cooperativa quanto ao modo como se beneficiar das virtualidades das inovações, a identificação dos constrangimentos e desafios que impedem ou constrangem o crescimento e a multiplicação de polos inovadores emergentes em África e dos meios adequados para os vencer. A busca conjunta e cooperativa de soluções inovadoras, portadoras de mais-valias económicas e tecnológicas adicionais para as economias africanas. E, por fim, contribuir para colocar a temática da inovação na agenda económica africana. Entre os desafios que antevejo para o futuro africano, estou ciente de que as nossas respostas dependem também das nossas aspirações e da visão do futuro que ambicionamos para os nossos países e o nosso continente, a que nos incumbe apropriar e partilhar. Numa altura em que as novas gerações africanas buscam causas nobres e mobilizadoras para assumir, a minha questão de fundo é esta. Em África, batemos-nos para completar a emancipação plena do nosso continente, por conseguinte, para a sua autonomia científica, tecnológica, financeira e económica, ou tão somente para promover a nossa inserção despreocupada na economia mundial globalizada, seja qual for o lugar e o papel que os outros reservarem para nós. Devemos ter uma agenda própria ou não? Quais seriam os objetivos e as vias para os atingir? O certo é que se reclama, em primeiro lugar, uma vontade política consciente. Estou ainda em crer que, para aqueles que continuam partidários da utopia de uma África unida, livre, próspera e ator político de estatura mundial, não é possível fugir à resposta desta interpelação inconformista. Mas ela está dirigida especialmente às novas lideranças africanas. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Senhoras e senhores, Pedro Pires. Obrigado. Esta cerimónia é oportuna e a empresa IABA teve a visão de lançar esta ousada iniciativa. A África está a mudar e o crescimento recente do continente mantém-se. Este continente tem feito grandes progressos na última década, em distintas áreas, desde a social, a política, a económica, e a boa notícia é que os africanos são inovadores. And the proof is here. And you have all come to join this effort to promote innovation. We welcome you to the Petit Pays
as our barefoot diva once sang. Ladies and gentlemen, we are highly honored to invite His Excellency José Maria Neves, Prime Minister of Cabo Verde, to address this eminent gathering. Please. Presidente Pedro Pires, patrono da Cimeira Africana de Inovação, Senhora Ministra, Senhores Ministros e Secretários de Estado, Senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia, Senhor Comissário da União Africana para os Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia, senhoras embaixadoras, senhores embaixadores e representantes dos organismos internacionais, caras convidadas e caros convidados. É, para mim, motivo de grande orgulho e de assumida satisfação que Cabo Verde, numa parceria entre o IABA e o Governo, acolha a Cimeira Africana de Inovação que aqui e agora começa. É com sentimento de amizade que vos saúdo, agradecendo a presença de todos, maiormente os que vieram de longe para partilhar estes dias visões das políticas públicas de fomento à inovação e práticas inovadoras nas empresas, na administração, no setor educativo e na investigação. Desejo-vos uma boa estadia no nosso país, esperando que possam experimentar o sol, a liberdade e a morabeza destas ilhas africanas, saelianas e atlânticas. Pelo muito que trazem a partilhar e pela generosidade com que o fazem, expresso-vos o meu vivo reconhecimento e o augúrio consequente de que a Cimeira seja de diálogos profícuos e cumpra plenamente os objetivos a que se propõe. Consintam igualmente que felicite os promotores desta iniciativa, que se destaca como um bom exemplo de parceria público-privado e de parceria internacional numa área em que o sucesso depende nevralgicamente de uma relação comparativa entre os vários tipos de entidade. Tenho dito sucessivamente que a cultura colaborativa é a chave do sucesso nos dias que correm. Felicitações não só pela coligação de entidades que sustentam a organização deste evento de grande envergadura, como ainda, e quiçá mesmo, sobretudo, pela atualidade e relevância do tema proposto. Por todo o mundo, governos locais, regionais e nacionais criam políticas de fomento à inovação como estratégia para dotar de competitividade as suas economias. Por todo lado, dizia-vos, procura-se hoje articular a educação e o setor da investigação científica com o empresarial e o administrativo, para que estes possam criar, inovar e melhorar os seus produtos, serviços e processos. Trata-se de uma articulação complexa e exigente, mas que resulta e agrega fatores que sustentam a competitividade. De tal modo, assim é,
que o fomento à inovação se tornou no presente e sê-lo-á com certeza no futuro próximo condição essencial, não só de sobrevivência, mas de sucesso econômico, se não mesmo de desenvolvimento. Nenhum país venceu o desafio da redução da pobreza e da criação da riqueza. Nenhuma região venceu o desafio do desenvolvimento sem que tivesse evidenciado a sua capacidade de criar e de inovar. O processo histórico dos povos é pródigo em exemplos que confirmam a assertiva de como a inovação determina o desenvolvimento das nações. O processo histórico de Cabo Verde e alguns outros países desse nosso continente africano é claro exemplo de que a inovação, em verdade, a ousadia de inovar, tem sido a condição determinante que já apresentam a este tempo. E este processo histórico, que também inovadoramente chamamos de agenda de transformação, baseado na cultura e na prática de inovar, renovar e qualificar as nossas realidades, tanto circunstanciais como estruturais, nos revela o quanto estamos melhores do que há 10 anos e nos aponta com enorme margem de confiança o quanto poderemos avançar nos próximos 10 anos, se ousadamente continuarmos a inovar e melhor, a inovar mais e melhor, a inovar como aqui estamos a ensaiar, de forma colaborativa e concertada. Inúmeros são os fatores, entre os quais histórico-coloniais, que condicionaram e provocaram rupturas no processo normal de desenvolvimento econômico, social e institucional da África. A desumanidade do comércio escravocrata, de que o nosso continente foi vítima durante vários séculos, teve e tem, pela sua inexorável transcendência, ainda efeitos indutores nefastos no processo histórico do continente. Não podemos, em nenhuma circunstância, esquecer o pesadelo da dominação colonial, da fragmentação territorial e da dilapidação dos recursos africanos, mas também temos de continuar a fazê-lo de forma inovadora. Sublimar o martírio histórico e superar o trauma estacionário, se não mesmo problemático, do passado, é o que se nos impõe o momento. Segundo Joseph Schumpeter, e isso é determinante para agendarmos um processo transformacional africano, há que utilizar o retrovisor do passado como recurso de ultrapassagens mais rápidas para o futuro, na medida em que é o produtor que inicia a mudança econômica, promovendo novas combinações de meios produtivos que vão definir uma situação ou um processo de desenvolvimento. Essa superação crítica das nossas realidades, sem esquecer o passado, tem sido importante para fazermos aqui em sentido lato, como nos disse Nelson Mandela, o long road to freedom, liberdade que a semântica do momento impõe que também seja interpretada como desenvolvimento. O longo caminho de transformação para o desenvolvimento daremos nós comprometidos com a contemporaneidade de Mandela. Permitam-me que insista na questão da perspectiva transformacional, pois a questão crítica é de facto a visão transformacional,
aliada à prática da inovação. Inovação política, económica, social, científica, tecnológica e outra. Inovar para transformar. E transformar para o desenvolvimento é a questão que se nos coloca aqui e agora. Transformar rompendo com o paradigma da gestão da pobreza e do status quo. E inovando no paradigma da criação da riqueza de base sustentável e socialmente distribuível para os cidadãos africanos. Transformar inovando na realização do bem comum e na promoção do bem-estar social e da qualidade de vida das mulheres e dos homens africanos. Transformar inovando para que a África, pensando a si própria, com as nossas próprias cabeças, como vaticinara Amílcar Cabral, possa ser produtora das novas combinações, na visão schumpeteriana do termo, já que esta cimeira também já o afirma, temos de ser nós próprios, soberanos e livres, os protagonistas do nosso desenvolvimento. E para que atinjamos tal desiderato, temos de construir uma dinâmica económica que acrescente valor, montar um padrão de conhecimento, incorporar ciência, tecnologia e inovação, adicionar cultura, o nosso diferencial criativo, diria, aos nossos produtos e serviços, articular o nosso potencial criativo e empreendedor aos nossos modos de produção, otimizando as vantagens no mundo global e reforçando na dinâmica planetária da economia as nossas vantagens competitivas. A nossa experiência cabo-verdiana, que reputamos ser também importante para este inovado certame de trocas de saberes e de fazeres, recomenda alicerçar os caminhos do futuro em sólidas instituições, num crescimento que tenda a criar oportunidades para todos e nas mudanças culturais e comportamentais pela capacitação e promoção dos recursos humanos. A nossa experiência, apesar dos problemas estruturais que ainda enfrentarmos, o de acelerarmos o crescimento económico e gerarmos mais emprego, bem como de garantirmos a irreversibilidade do desenvolvimento, são dos mais patentes, recomenda a opção pela mudança das realidades configurada numa forte agenda de transformação e de agregação de valores, numa agenda de desenvolvimento de economias criativas, já porque criam e inovam, já porque acrescentam valor e competem. Sendo pequeno Estado insular, sem matérias-primas, nem mercado interno significativo, o desenvolvimento de Cabo Verde só poderia ser equacionado a partir de lideranças comprometidas com a mudança das realidades e visionárias em relação ao futuro. Desafia-nos permanentemente a emergência de sermos criativos, inovadores e empreendedores. Desafia-nos, com olhos postos no futuro, a condição mandatória de sermos transformadores e sermos capazes de internacionalizar a economia, impondo-nos como vital para a construção dos fatores da competitividade, a inovação e estratégica para que ganhemos o desafio do futuro, a inovação colaborativa. A inovação de agregarmos valor no fator humano, afinal, a grande riqueza do continente africano. A África, como um todo, não pode ficar fora deste processo, sob o risco de não poder superar, com a velocidade que se deseja e a sustentabilidade necessária,
os condicionalismos da marginalidade e da dependência econômica e não entrar com inalienável legitimidade no círculo virtuoso do crescimento e do desenvolvimento. Os grandes desafios que se nos colocam sobre a mesa são de vária ordem. Desafios da paz e da estabilidade. Desafios da integração e da unidade da África. Desafios do crescimento econômico, da promoção do emprego, do aumento da produtividade e da melhoria da competitividade. Desafios da democracia, das liberdades, direitos e garantias dos cidadãos, do Estado de Direito Democrático. Desafios do combate à pobreza e às desigualdades. Desafios do desenvolvimento. Estes desafios de vária ordem demandam da nossa geração de protagonistas africanos, da política, da economia, da sociedade, da cultura e da ciência, que o leitmotiv seja a África em transformação e que a palavra de ordem seja a inovação, feliz lema desta cimeira. Graças à inovação, a África é neste momento um continente mais dinâmico. A performance econômica do continente, olhando para os indicadores internacionais e fazendo o balanço comparativo do desempenho da economia mundial, é notável, reafirmando que a África, mantendo uma perspectiva transformacional, tem um grande potencial de futuro. Aderir mais e melhor ao movimento estimulador da inovação, de que esta cimeira propõe, é crucial. Algo que permitirá dar forma às transformações que nos aguardam e conteúdo às esperanças do renascimento africano. Sejamos, pois, inovadores, cada vez mais inovadores e, consequentemente, transformadores nas empresas, na administração, no setor educativo e na investigação. Transformadores enquanto países e nações. Transformadores enquanto África. A este propósito, proponho que se convoque uma cimeira de chefes de Estado e de Governo sobre a inovação em África, para aprovar uma agenda de desenvolvimento capaz de catalisar a transformação da África num continente de desenvolvimento avançado e próspero no horizonte de 2050. Só numa perspectiva integrada e de unidade potenciadora das capacidades e recursos nacionais, subregionais e continentais, e indutora de programas complementares, articulados e integrados de inovação, crescimento e competitividade, a África poderá transformar-se numa potência econômica e fonte de criação e de inovação, como já o fora desde o nascimento da humanidade até, pelo menos, o século XVI. Desejo, a terminar, longa vida à Cimeira de Inovação em África, certame que, de tão necessário, veio para ficar. E com esta fé por um continente cada vez mais transformado, moderno, próspero e justo, com oportunidades para todos, rezo que Deus abençoe esta nossa África. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Thank you, Prime Minister. Falando de inovação, minha cara colega, vamos inovar. I promise I will. Este evento não seria possível realizar sem o apoio do Governo de Cabo Verde, que desde o início teve um engajamento forte
com o objetivo de promover a inovação como instrumento de competitividade. Ladies and gentlemen, we are now closing the opening ceremony and we shall all engage directly with our intensive program with the first plenary section, Innovation and Africa Transformation. This plenary will be followed by 3 simultaneous workshops which will start at 11 a.m. We thank you for your presence here today and wish you a productive summit. Thank you. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, como disse a minha colega, teremos programa rico e intenso. Iremos agora iniciar a nossa sessão plenária. Pedimos a todos que permanecessem nos vossos lugares.